Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? O meu desejo é que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre conosco, todos os dias, né? Que nós possamos ter paciência, que nós possamos ter calma, não tomar decisões precipitadas, não falar antes do tempo, falar somente o necessário. E a gente não pode pensar pelos outros. Se eu for falar isso para alguém, talvez alguém diga isso para mim, eu vou dizer isso para ele. Então, às vezes, a gente faz aquela confusão na nossa mente. Eu vou falar isso para a pessoa, aí ela vai me dizer isso. Ou seja, você às vezes pensa até o que é que o outro vai responder e você já vai ter outra resposta. Então, isso é precipitação. É querer antecipar até as respostas dos outros. Então, calma, que no tempo de Deus tudo se resolve. Não precisamos tomar decisões precipitadas ou pensar ou achar que o outro vai falar isso ou aquilo quando eu perguntar ou questionar determinada coisa. A última mensagem nós falamos sobre a precipitação de Sara. Sara se precipitou, quis adiantar o resultado, quis fazer com que o resultado que Deus tinha para a vida do esposo dela chegasse logo. E Sara, antecipadamente, ofereceu a sua serva para se deitar com Abraão. E não era isso que Deus queria. Deus queria que Abraão fosse o pai de uma grande nação e Sara fosse a mãe de uma grande nação. E hoje vamos falar agora sobre Abraão. Abraão também tomou uma decisão precipitada. Antecipadamente ele pensou algo. Houve ali uma situação difícil na região e Abraão teve que sair, né? Ele chegando num determinado lugar onde Abimeleque era o rei, Abraão chegando já perto da cidade lá de Abimeleque, ele pensou o seguinte: se eu falar para Abimeleque que Sara é a minha esposa, ele vai querer me matar e ficar com a minha esposa. A minha esposa é bonita, formosa, e eu não quero morrer. Se eu falar que ela é minha esposa, ele vai querer me matar e ficar com ela. Esse foi o pensamento precipitado de Abraão. E disse o seguinte: Sara, vamos dizer para Abimeleque que você é minha irmã. Então ele se precipitou em tomar essa decisão de falar isso para Abimeleque, para que a vida dele fosse poupada. E combinou com sua esposa Sara. E eles fizeram isso. Quando chegaram à presença de Abimeleque, Abraão disse: ela é minha irmã. Então, mesmo assim, ele quis ficar com Sara. Abimeleque trouxe Sara para se deitar com ele. Mas ele não matou Abraão, porque Abraão disse que era só irmão. Então, quando foi à noite, o anjo do Senhor apareceu a Abimeleque e disse: você vai se deitar com uma mulher casada. E o Senhor vai castigar as suas servas. As suas servas vão ficar estéril, porque você vai se deitar com uma mulher casada. Sara é a esposa de Abraão. Então Abimeleque ficou com medo, porque ia receber um castigo de Deus por causa de Abraão. Porque Abraão se precipitou, se antecipou, achando que poderia ser morto por ser esposo de Sara. Então Abimeleque chama Abraão e diz: por que você fez isso comigo? As minhas servas iam ser castigadas, elas iam ficar estéril por sua causa. Você disse que ela era sua irmã, e na verdade ela não é sua irmã. Aí Abraão se justificou: não, ela é minha irmã sim. Ela não é filha do meu pai e da minha mãe, mas é filha só do meu pai, não da minha mãe. Então ela é minha meia-irmã. Ou seja, meia verdade, meia mentira, né? Se precipitou mentindo para poupar a sua própria vida. Então precisamos ter o cuidado, porque quando nós confiamos em Deus, não precisamos mentir para se safar.
Não precisamos negar a realidade para poder poupar a nossa própria vida. Porque Deus, Ele protege a nossa vida. Ele sabe como agir, Ele sabe como proteger. E Deus sabe a melhor maneira da gente se comportar. E a melhor maneira da gente se comportar é ter paciência, não se precipitar, não tomar decisões antecipadas ou simplesmente achar que o outro vai fazer isso ou falar isso quando eu vir com este argumento. Então, Abraão não precisava mentir para poupar sua vida. Ele precisava apenas confiar em Deus. Confiar em Deus. Mas o medo falou mais alto e ele teve que fazer uma meia verdade, uma meia mentira. Porque ele disse que Sara era filha do pai dele, mas não filho da mãe dele também. Que nós possamos meditar. Quando precisar dizer a verdade, que nós possamos falar realmente a verdade. Não precisamos se precipitar ou antecipar palavras que não tenham realmente fundamentos. Tem que ser dito, vamos dizer. Confiar em Deus, mas não se precipite, não antecipe as suas palavras, para que você não se prejudique e vá prejudicar alguém. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.